Chamar um pessoal aqui pra gente poder começar. Oi, Gabi, tudo bem? Deixa eu pegar minhas anotações aqui pra gente não se perder. Oi, Vivi, tudo bom? Oi, pessoal. Vão se achegando, se acomodando, que a gente já vai começar. Olá, pessoal. Acho que já dá pra gente ir começando. Bom, hoje a live é sobre processo de criação de bolos artísticos, bolos esculpidos, falar como é que funciona aí, como que a gente começa, por onde a gente começa, quais são os itens que a gente tem que pensar, que a gente tem que ver junto com o cliente, da onde surge a ideia, como que a gente faz as pesquisas, enfim, todo esse processo hoje eu vou falar para vocês. Então eu queria dizer já desde o início que a qualquer momento vocês podem mandar perguntas para tirar dúvida, enfim, pode ser sobre o que eu tô falando, pode ser qualquer outra pergunta, a gente vai aí equilibrando e respondendo. Bom, o processo de criação de um bolo, eu acho que é a parte mais divertida de fazer um bolo artístico, um bolo esculpido. Eu acho que é uma das partes mais gostosas, na minha opinião. Quem aí faz bolo pode me falar se tem alguma outra parte que prefere ou se também gosta bastante dessa parte. Eu gosto do processo de criação porque é onde a gente une a expectativa do nosso cliente com todo o conhecimento, com toda a capacidade que a gente tem de fazer algo diferente, algo que impressione, né? É o momento da gente utilizar todas aquelas técnicas que a gente tanto ensaiou e apresentar para o nosso cliente, porque muitas vezes o cliente vai chegar pra gente sem muita ideia, sem muita... ele tem uma expectativa, mas muitas vezes ele não sabe exatamente o que ele quer. E às vezes é importante você saber dizer para o cliente talvez o que ele está procurando, né? Então para isso que a gente estuda, que a gente pesquisa, que a gente se prepara exatamente para ter várias opções para mostrar para o cliente. Cada dia que passa a gente elabora mais técnicas, coisas novas, coisas mais modernas, utilizando materiais que a gente não imaginava antes. E oi, Lu! Olha que honra a Lu aqui, gente! Bem-vinda! Então a gente está falando sobre o processo de criação e essa parte enfim, como eu já disse, é a parte mais gostosa, na minha opinião. Quem tá chegando agora, se quiser mandar pergunta, pode mandar, a gente vai conversando, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente faz... Boa noite, Fá, tudo bem? A primeira coisa que a gente vai fazer é ter uma conversa muito franca com o nosso cliente, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é perguntar qual é a ocasião. Muitas vezes a pessoa fala, eu quero um bolo simplesinho pra menina. Aí você não sabe se é batizado, se é aniversário, se é adulta, se já é mais senhora, se é criança. Muitas vezes o cliente ele não passa logo assim de cara. Então, pra gente criar, é muito importante a gente primeiro perguntar qual é a ocasião. É um aniversário? É um casamento? É um batizado? É uma formatura? Né? Porque ali a gente já abre as caixinhas específicas das referências que a gente tem em cada um desses setores. Vamos fazer de conta que o cliente quer fazer um aniversário. Se vocês quiserem me mandando ideia aí, a gente vai criando junto. Vamos ver se é aniversário de menino, se é aniversário de menina. E aí a próxima, né, próximo passo depois de decidir se é menino ou menina é saber do que essa criança gosta. A gente nunca pode se prender muito àquela coisa de tema para menino e tema para menina.
Porque tem muita menina que gosta de tema de astronauta e tem muito menino que não gosta de futebol. Então a gente também não pode se prender a esses estereótipos e talvez dar opções limitadas para o nosso cliente, sabe? É importante a gente abrir os horizontes e perguntar. Essa sua criança, né? Qual que é o nome dela? Qual é a idade? O que ela gosta de fazer? Muitas vezes o pai já vai chegar e vai falar, olha, o aniversário é do My Little Pony, o aniversário é do Frozen, o aniversário é da Patrulha Canina, né? Ou muitas vezes ele vai falar assim, nossa, o meu filho ama videogame, o meu filho ama livros, será que a gente pode fazer alguma coisa desse tipo? É aí que entra o processo de criação, né? Quando o cliente já chega com o modelo pronto, né, às vezes é até um pouco mais difícil porque você tem que explicar para o cliente que um designer de bolos, uma pessoa que cria projetos de bolo, ela não pode, é antiético a gente copiar 100% de um outro projeto. Muitas vezes o cliente insiste, a gente faz algo bem parecido, que é para deixar o nosso cliente contente, mas não é muito ético a gente copiar modelo de bolo, né? Então, é legal quando o cliente já chega com um tema um pouco mais aberto que te permite criar, né? Que é o que a gente vai falar mais hoje. Então, a primeira pergunta, quem é o aniversariante? Qual a idade? O que ele gosta? Muitas vezes a pessoa já vem com uma ideia formada. Ele gosta de futebol. Mas será que ele gosta mesmo de futebol? Ou será que é o pai que quer que o aniversário seja de futebol? Às vezes é legal a gente talvez até entrar em contato com a criança, se possível. Eu tenho alguns clientes, recentemente eu atendi o Rafa, que é uma criança que eu já fiz, eu acho que uns 5 ou 6 aniversários dele. E todo aniversário ele me manda um áudio, ele me manda uma mensagem explicando como ele quer o bolo dele. E muitas vezes a criança vai te falar coisas que às vezes não faz nem muito sentido. Mas cabe a você tentar compreender, tentar entrar dentro do mundinho dela, tentar entender de onde que ela está tirando aquilo, por que ela gosta daquilo e juntar as referências e criar uma obra, né, espetacular. Então, se o seu cliente permitir, entre em contato diretamente com a pessoa que vai receber, né, esse bolo. Tenta entender um pouco dos gostos dela. Então, o processo de criação é principalmente entender o que o seu cliente quer. Depois que você entendeu tudo que o seu cliente quer, vamos fazer de conta que é um bolo do Star Wars, tá? Para um adolescente. Você conversou, sabe que ele gosta do Chewbacca, sabe que ele gosta da Leia. Tem o cliente criança que desenha o bolo como ele gostaria. Eu acho isso fantástico. Eu também acho, Lu, eu adoro. Porque dessa forma a gente vai agradar aquele que a gente mais precisa agradar na festa, que é a criança, né? Que é ou o aniversariante, quem vai receber o bolo. Então, gente, os desenhos de criança, eles são perfeitos, porque muitas vezes eles vão direto ao ponto do que eles querem, né? Muitas vezes o pai fala, pode ser assim, mas também pode ser assado, mas também pode ter isso, mas talvez até aquilo é legal. E a criança já fala, olha, tia, eu quero isso, isso e isso. Então você já coloca dentro do seu projeto, dentro de todas as possibilidades, claro, tudo que aquela criança quer dentro do bolo. E aí, gente, é certeiro. Vai ser sucesso o seu cliente. Se a sua criança ali, cliente, gostar, você pode ter certeza que os pais também vão ficar felizes. Então a gente sempre mira no alvo de quem sonhou com aquela festa, né? Então o projeto de criação de um bolo, ele tem muito a ver com o sonho de quem tá ali por trás daquela festa, né? O que ele projetou, o que ele quer, o que ele sonhou. Eu já tive muitos, principalmente em casamento, onde a gente conhece a história dos noivos, onde eu fiz um bolo muito especial, que eu lembro até hoje, inclusive agora eu vou fazer um bolo pro filho dessa noiva, né, que eu fiz. Eles se conheceram dentro de um jogo online. E a história de namoro deles foi toda dentro do jogo. Então ela contou a história, a gente entrou em contato com uma pessoa que desenhava história em quadrinhos, para que essa pessoa criasse toda a história dos noivos no desenho, e um desenho com traços dos personagens daquele videogame no qual eles se conheceram,
né? E aí a gente teve toda aquela história em quadrinhos dos noivos e a gente fez em volta do bolo inteirinho a sequência contando a história de namoro dos noivos até chegar naquele dia do casamento. Então foi muito especial, né? Especial entrar em contato com os seus clientes e entender qual é a história, né? Muitas vezes o bolo, principalmente esses bolos mais elaborados, eles são pensados e eles são sonhados. Então, você simplesmente perguntar para o seu cliente, tá, qual o tema vai ser? Ah, é da Chapeuzinho Vermelho? Então a gente faz uma Chapeuzinho Vermelho, obrigado. E isso muitas vezes quebra aquela magia. Então, fazer bolos não é só produzir os bolos, é sonhar junto com o cliente, é dar palco para aquele cliente se sentir especial e elaborar, né? A gente realiza sonhos, então a gente precisa ouvir. Então, ouvir o seu cliente, entender todos os detalhes da festa é muito importante para isso tudo dar certo. Bom, depois que a gente entendeu qual é o evento, qual é a história, alinhar todas as expectativas, a gente vai para o processo de pesquisa. Deixa eu ver aqui. O processo é muito importante. O entendimento, estado da ideia do bolo, pode colocar o sonho do bolo partido por água abaixo. É verdade, gente. O processo é muito importante. A gente entender, às vezes, um detalhezinho errado pode fazer exatamente. Então a gente precisa dar muita atenção para esse processo, porque às vezes a pessoa sonha, mas essa pessoa ela sonha e ela não conseguiu expressar para você exatamente o que ela tem em mente. E aí o que acontece? Você entendeu uma coisa, ela entendeu outra, o bolo saiu outra coisa e aí fica todo mundo meio, ficou bonito, né? E aí fica todo mundo meio sem graça, nossa. Isso já aconteceu uma vez e é muito triste, simplesmente porque a pessoa não consegue expressar. Então, se a pessoa não consegue expressar, dê opções. Você quer desenhar? Você quer me mandar fotos? Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Star Wars, né? Muitas vezes a pessoa não sabe o modelo de bolo que ela quer e você não sabe exatamente qual modelo orientar ela. Então você fala assim, me manda algumas imagens do filme ou enfim, alguma ilustração sobre esse tema que você gosta. Não pede para mandar bolo, pede para mandar coisas relacionadas a esse tema, tá? Uma cena do filme, uma foto de um personagem, um desenho de um personagem. Se a pessoa mandar umas 5 fotos diferentes, você vai sacar, mesmo que ela não saiba o que ela quer, você vai conseguir ver o que tem em comum entre todas elas. Às vezes é um personagem, às vezes é uma cena de um filme especificamente, né? Então, você vai conseguir enxergar ali qual é a expectativa do seu cliente. Muitas vezes você vai surpreender, porque você vai captar detalhes que nem ele sabia que ele queria. Então, é muito importante e é muito legal mesmo essa partezinha de absorver as expectativas do seu cliente. Então, logo após isso, a gente vai para a pesquisa. E a pesquisa é essencial que a gente entenda que quando a gente vai buscar referências para um bolo, não necessariamente a gente vai buscar referências de bolos. Parece meio confuso, eu vou tentar explicar. Você vai fazer um bolo. Você pode pegar um bolo como referência para fazer o seu bolo, mas aí você vai fazer uma cópia da cópia. Né? Na verdade, você está tentando copiar detalhes de um tema a partir de um bolo que já foi cópias de um tema. Entra naquele esquema do telefone sem fio. Cada um que passa, morre um detalhe importante. Então, toda vez que você for entender o tema, você for fazer a pesquisa, vai na fonte. É um filme? Assiste o filme. É uma música? Ouve a música. Entenda a história da música, veja a letra da música, entenda sobre quem escreveu aquela música. É um personagem literário? Quem é esse personagem? Pelo que ele é conhecido, né? Quais são as características? Quais são os gostos desse personagem? Pode parecer que a gente está aprofundando demais, que talvez só para fazer um bolo não precisa tudo isso.
mas você não imagina como o resultado pode ser diferente se você aprofundar esses detalhes na hora da pesquisa. Então, eu chamo esse processo de entrar dentro da pesquisa, de viver aquilo, de imersão. Eu gosto de imergir naquele assunto. Então, por exemplo, se eu vou fazer um bolo da Moana, eu vou ouvir a música da Moana enquanto eu faço o bolo. Eu vou buscar fotos da Moana. Eu vou buscar desenhos de fãs da Moana. Eu vou assistir o filme 1, 2 vezes. Eu vou tentar entender a origem da história da Moana. E aos poucos você vai começar a perceber que você vai se familiarizar com as cores, com as formas, com os personagens, com a magia daquela história, né? E isso é muito legal. Você consegue extrair detalhes que o seu cliente não esperava, que outros confeiteiros não conseguiram mostrar em bolo. Você imergindo direto na fonte, você vai estar cercado, você vai estar inundado de tudo sobre aquele tema. Você vai também, talvez, experimentar um pouquinho do que o seu cliente sente, que provavelmente é muito fã daquele tema, né? O que aquele seu cliente sente quando ele assiste o filme, quando ele ouve aquela música. Então, você vai ser um pouquinho do cliente ali. Então, você vai fazer esse bolo com mais amor, com mais carinho, entendendo tudo o que o seu cliente gosta naquele tema, naquele filme, naquele desenho. Eu gosto muito de fazer essa parte, por isso que eu digo que esse processo é divertido, porque você entra em contato com o seu cliente e você descobre muitas vezes histórias magníficas que deixam o seu trabalho ainda muito mais especial e importante. Depois você acaba se divertindo, porque se for um videogame você vai jogar, se for um filme você vai assistir, e quando você for fazer, aquilo tudo se torna mais leve, não é uma obrigação, né? É uma expressão. É uma forma... tô com batom no dente. É uma forma de você representar aquilo. Então, essa experiência é muito gostosa. Eu adoro, eu adoro. Então, depois dessa pesquisa, aí vai uma parte um pouco mais técnica. A partir do momento que você já conheceu os personagens, você já sabe as caras e bocas, você já sabe os bordões, você já sabe o ambiente que ele mais, fica, você já tem ali algumas coisas do seu cliente, como por exemplo, gostaria que fosse, por exemplo, a Moana segurando uma conchinha. Ou então que fosse a Moana bem pequenininha, olhando pro mal e assim, com uma cara de assustada. Provavelmente seu cliente já deu algum sinal. Se ele não deu, você pode se inspirar a parte do filme que você acha mais legal, mais emocionante, mais marcante. O mesmo vale para músicas, videogames e etc. Então você vai definir agora o tamanho do seu bolo, o formato e a posição. Então a gente está aqui falando mais de bolos esculpidos, né? Ou bolos com modelagens, bolos artísticos, nesse tipo nessa categoria, tá? Então, outra coisa importante, quando você conversar com o seu cliente, é importante que você entenda quantos convidados ele tem, né? Muitas vezes ele quer um bolo muito pequeno para o número de convidados ou ele quer um bolo muito grande para os convidados. É aí que muitas vezes a gente coloca alguma parte de bolo falso para, por exemplo, fazer um bolo de 10 andares que vai servir só 10 pessoas. Então não dá para dar um andar por pessoa, né? Então às vezes você tem que fazer alguns andares falsos para realizar o sonho do seu cliente e ainda assim conseguir fazer o seu bolo verdadeiro e não ter desperdício, né? Ou então, muitas vezes o seu cliente quer um bolo muito, muito pequeno para o número de convidados, então você vai ali conversar com o seu cliente, explicar aquela regrinha que algumas pessoas já conhecem, 100 gramas por fatia, uma fatia por pessoa. Se for reuniões mais íntimas, normalmente o pessoal tende a comer um pouquinho mais, então a gente vai trabalhando mais ou menos nessa regrinha. Deixa eu ver a perguntinha aqui. Como você encontra o equilíbrio entre o pedido do cliente e a sua liberdade criativa enquanto artista? É um processo complicado. Existem clientes maravilhosos que confiam, que gostam do seu trabalho, que confiam e falam, olha, eu gosto disso, eu quero uma coisa assim, cria pra mim. Nossa, aí é um paraíso, né? Real.
Seu cliente, quando ele te permite criar, facilita mais ainda o processo. Os meus melhores bolos vieram desse tipo de encomenda, onde o cliente fala assim, vai e cria que eu confio em você. Nossa, parece que o negócio flui com uma, né, com uma facilidade. Mas também tem aquele cliente que quer ter bastante controle sobre o resultado final. Então aí você precisa aprender a ceder e entender que toda aquela sua parte criativa é uma prestação de serviço também. Então você precisa entrar no seu cliente. Diríamos que você odeia Star Wars, mas você vai ter que fazer um bolo do Star Wars para uma pessoa que ama Star Wars. Você vai ter que desvincular daquele seu não gosto, tentar emergir, entender o que o seu cliente gosta ali, mesmo que você continue não gostando, tentar captar os detalhes importantes e prestar o seu serviço. Então o equilíbrio ali é entender que vai ter momentos que o seu cliente vai te dar liberdade, você vai feliz trabalhar usando toda a sua criatividade sozinho, e vai ter horas que o seu cliente vai precisar ter mais controle. Não é ruim, só é mais delicado e a gente precisa prestar muita atenção. Então é importante a gente tomar esse cuidado e entender, a gente está prestando um serviço. Então tentar fazer desse serviço uma experiência agradável, né? Então eu acho que isso já ajuda bastante. Juliana, ai, a Ju! O meu ficou fantástico, incrível, você é perfeita. A Ju é uma grande amiga, eu fiz o bolo de casamento dela e eu sabia exatamente todo o jeitinho dela, o que ela gostava. Imaginei, enfim, os sabores, as cores, os desenhos. Então, aí eu já emergi de uma forma diferente. Como eu conheci ela pessoalmente, era um bolo para homenagear ela, né, no casamento dela. Então eu dediquei ali todos aquelas memórias da nossa amizade e coloquei com amor ali, pensando em tudo que ela gostaria. Então também é um processo de imersão, mas uma imersão numa relação de amizade que a gente tem. Então a gente também pode, muitas vezes você vai fazer um bolo para uma pessoa da família, para uma pessoa que você gosta muito. O processo de imersão é a mesma coisa, só que ao invés de você emergir num filme, numa história, num videogame, você vai emergir numa história sua com aquela pessoa, ou na história entre duas pessoas quando você está representando isso. Ah, eu também tô morrendo de saudade. Obrigada pela confiança. Aliás, obrigada a todos os meus clientes que eventualmente passam por aqui, pela confiança no meu trabalho. Eu sempre trabalho muito, muito, muito feliz. Mas quando vocês me dão a liberdade de criar, eu trabalho mais feliz ainda. Tem alguns clientes bastante especiais que são assim e dá bastante ânimo de trabalhar. Mas também é um grande desafio quando eu tenho que fazer uma coisa da qual eu não conheço, da qual eu talvez não sou tão fã. E aí a gente exercita essa coisa de vamos emergir, vamos fingir que eu gosto, o que eu sentiria. E aí também sai um trabalho muito legal e a gente entende que a gente consegue trabalhar nossa cabeça para coisas novas, para as coisas diferentes. É muito legal. Onde que eu tava mesmo? Eu falei do processo de criação, quantidade de bolo e determinar a forma. Então a gente vai determinar o formato do bolo. É um bolo de andar com uma escultura? É só uma escultura? É uma escultura do lado de um bolo? É só um bolo? Ou então é uma modelagem pequena, ela é maior, ela é uma menor com uma maior? Você vai precisar colocar isso no papel. Você pega todos os personagens, todo o desenho e você vai botar no papel. Ah, mas eu não sei desenhar. Relaxa. Por incrível que pareça, apesar de eu fazer esculturas e tudo mais, eu também não desenho bem. Eu não sei desenhar, nunca fui tão boa nisso. Fiz faculdade de artes e sofria porque eu não desenhava bem. Então assim, não desenhar bem não é desculpa. Você precisa esboçar, você precisa rabiscar. Rabiscar de forma que você saiba o que tem que ter ali. Você imagina, né? Aqui vai ter um negócio meio assim. Vai lá e faz. Assim, tal. Tem gente, tipo o Gui da Palatos aqui, que faz uns projetos que fica a coisa mais linda, que fica igualzinho, né? Tem uma galera que tem aí uma habilidade de botar no lápis ali, lápis de cor, até os desenhos, as cores. Eu já não gosto muito, eu gosto de partir pro rabisco ali, sei mais ou menos a estrutura do que vai ser o bolo, boto na prática e ali eu trabalho os detalhes. Então, cada um vai encontrar uma forma melhor de fazer. Mas você sabendo desenhar ou não importa. Você só vai rabiscar ali para você entender os formatos do bolo e projetar em cima dali. O tamanho que o seu cliente quer de bolo, a quantidade que tem que ter.
aonde que vai bolo, aonde que vai algum enchimento tipo Rice Krispie, aonde a gente precisa ter uma parte talvez um pouco maiorzinha, num lugar onde fica desafiando muito a gravidade, então às vezes a gente prefere um material mais leve, só num pedacinho, para facilitar ali tudo parar em pé, né? Então é nesse desenho que você vai determinar aonde que vai cada coisa e partir para o desenho da estrutura. Deixa eu ler primeiro os comentários e eu já falo sobre isso. E como imagina a história de pessoas com quem você tem menos contato? Você tem uma espécie de ficha de anamnese? Isso é uma ótima ideia. Nunca pensei em fazer uma ficha de anamnese, mas é uma boa ideia, né? Você pode se preparar com as perguntas e enviar para o seu cliente responder as perguntas. Como eu gosto muito de conversar, eu sou faladeira, eu posso fazer uma chamada de vídeo, eu posso, né, em tempos de não pandemia, encontrar pessoalmente com o meu cliente, deixar, né, conversar com a criança ou com os noivos, falar, me conta um pouco mais da sua história, como que vocês se conheceram, no caso dos noivos. O que tem na história de vocês? Tem um dia especial, um lugar especial? Você já pensou em colocar, sei lá, a gente se conheceu numa viagem pra Inglaterra. Já pensou em colocar um símbolo do lugar onde vocês se conheceram, né? Talvez nem todos os convidados entendam, mas seja especial pra vocês. Então, imergir na história de pessoas que você não conhece na caruda. Ou mesmo numa ficha de anamnese, você explicar. Olha, é importante que você responda essas perguntas. Mas ainda assim as pessoas podem ser vagas nas respostas. Então você pode fazer um pré-questionário, né? Qual é o evento? Esse evento traz alguma memória especial? Tem algum detalhe importante que você quer colocar e tal. E, né, pede para essa pessoa te enviar e você trabalha em cima disso. Então é uma ótima ideia. Aliás, eu vou anotar e vou dar uma estudada como já dá para fazer isso. Rainha das esculturas. Olha quem fala, né, gente? Nossa, o Gui é maravilhoso. O trabalho dele é impecável. Impecável mesmo. Recomendo que vejam. Bom, então vamos lá. Desenhando o projeto, a gente vai começar a pensar na estrutura desse bolo, né? Como é que ele vai parar em pé? Não adianta a gente inventar um circo com um elefante fazendo cambalhota e uma bailarina em cima da tromba do elefante e querer fazer tudo parar em pé de uma forma só. A gente precisa, nesse processo de criação, criar também a estrutura. A gente precisa criar a viabilidade desse projeto. Como? Pensa num esqueleto, né? A gente sabe como que funciona, a gente já deve ter visto em algum momento da vida um esqueleto humano, certo? A gente sabe que para segurar a cabeça a gente tem um pescoço, e a gente sabe que para segurar os outros membros a gente tem a coluna vertebral e que essa coluna ela, né, inclina, ela precisa de movimento X e tal. E aí a gente vai imaginar um esqueleto dentro do nosso bolo, né? Essa é uma das formas mais interessantes de se fazer a estrutura do bolo. Então pega, né, desenhou o bolo, aqui vai ter um bichinho assim, aqui vai ter uma bolinha assim, tá, beleza. Aí você pensa, para essa bolinha, se essa bolinha fosse um ser humano e tivesse um esqueleto, como seria o esqueleto dela? Imagina e desenha. Aos poucos você vai ter todo um esqueleto dentro daquilo e aí você imagina. Bom, essa parte vai ficar mais suspensa. Como é que eu faço para ela não cair? Bom, então esse braço tem que ser mais forte do que esse que tá, né, retinho. O que é retinho, a força da gravidade ajuda que ele fique no lugar, diferente daquele que fica assim, certo? Então aqui você vai precisar de uma estrutura maior. É aí que você vai trabalhar as barras, né, os caninhos que você vai estruturar por dentro. Barra mais grossa, porque vai precisar ficar mais ali pendurado. Não é bem essa palavra que eu tinha pensado, era suspenso. Tudo que for ficar suspenso, a gente precisa de uma estrutura um pouquinho melhor. Tudo que vai ficar mais ali no lugar, a gente só precisa de algo para não balançar. E a partir dali a gente vai desenhar os níveis, as estruturas, para que aquele projeto ganhe vida e fique em pé, que é o mais importante, certo? Bom, é importante também no processo de criação a gente perguntar para o cliente, ainda naquela parte lá de conversar sobre o que ele gosta, sobre o que ele não gosta, se tem algo que ele não gosta. Porque vamos imaginar o seguinte,
Star Wars, como a gente usou de exemplo até agora, tem lá um monte de personagem. E cada versão, cada saga, cada época tem lá X personagens diferentes e novos. E tem os antigos, que, enfim. Diríamos que ele ame a Princesa Leia e deteste o Luke. Tudo bem, vamos lá. Ou então ame o Darth Vader e não goste dos Jedi. Imagina se você pega um bolo do Star Wars, onde grande parte das vezes as pessoas gostam muito dos Jedi, e você faz um bolo que praticamente só tem Jedi, e a pessoa não gosta. Ela fala, esses daí eu acho que, não sei lá, por N motivos a pessoa não é fã dos Jedi, ela é fã do lado negro da força, vamos dizer assim. Como é que a gente vai fazer? Aí o cliente vai olhar e falar, mas eu não gosto, né? Poxa, eu gosto tanto de tal, você não colocou. E a gente tem que sempre lembrar que a gente não tem bola de cristal, né? Se a gente não tirar do cliente todos esses detalhes, muitas vezes ele vai esquecer de entregar esses detalhes e ele vai ser muito importante no final das contas. E aí como é que vai ser, né? Você vai entregar um bolo que vai desagradar o cliente. Então, como a Lu tinha falado, é muito importante alinhar as expectativas, entender certinho o projeto para não dar ruim, né? Então, pergunta para o seu cliente o que ele mais gosta naquele tema. Tem algo que você ama, que tem que ter no seu bolo? Tem algo que tem que ter no seu bolo? Ele vai falar, nossa, sabe aquele bichinho assim? Eu adoro aquele bichinho, eu quero que ele esteja no bolo. Beleza, anota lá. Bichinho tal tem que estar no bolo. Nossa, tem aquela cena lá, ou aquele personagem, aquela nave. Nossa, aquilo lá eu não acho legal. Não quero, não gosto. Não pode ter no bolo. Anota lá. Tal coisa não pode ter no bolo. Porque dessa forma você não corre o risco, pelo menos dos extremos, do seu cliente faltar aquele tchan que ele tanto quer e nem pegar uma coisa que ele vai olhar e torcer a cara. Então, esses dois pontos também é muito importante na criação. Fernanda Rodenhas, dependendo do tema do bolo, o tipo de recheio interfere ou pode ser qualquer um? O tema do bolo não interfere, tá? Se você quer um bolo esculpido, como os que eu costumo fazer, a única regra é que seja um recheio um pouco mais cremoso, que não estrague com facilidade fora da geladeira, porque como a gente fica muito tempo trabalhando com ele fora da geladeira, não é um bolo rápido de confeitar, é um bolo que muitas vezes demora horas e horas e horas ali em cima da mesa, então a gente não pode colocar, por exemplo, um morango fresco que solta água e azeda rapidinho, entendeu? A gente tem que usar, por exemplo, um morango macerado, um morango em geleia, em doce, onde ele vai ter uma conservação um pouco maior. Então assim, a gente pode usar qualquer sabor de ingrediente, qualquer tipo de ingrediente. Ele só não pode ser líquido escorrendo, porque não tem como colocar no bolo. Mas ele também não pode ser duro, seco, porque vai ficar horrível, ninguém vai conseguir comer, então não pode, tá? Então a gente pode ter um recheio lá, desde que seja cremoso, né? Um ponto lá de brigadeiro de colher, às vezes até um pouquinho mais mole, tipo um mousse e tal. Não precisando ficar na geladeira para não estragar. E mantendo um ponto de pomada, que a gente fala, um ponto cremoso, macio, porém mais firminho, qualquer recheio que você quiser pode colocar, tá bom? Então vamos lá, já não lembro onde que eu parei. O processo, a gente vai fazer a estrutura do bolo, conversar com o cliente muito bem sobre o que ele gosta e o que ele não gosta. Não esquece disso, é muito importante. E aí a gente decidindo lá o formato e a estrutura do bolo, o que vai em cima do que, o que vai ficar mais pra lá, o que precisa de mais força ou não, a gente vai precisar de vários ângulos daquele personagem. Então vamos lá, voltar no exemplo da Moana, tá? Então a gente vai fazer, por exemplo, a Moana segurando a conchinha. O seu cliente quer a Moana segurando a conchinha assim. Ok? Você precisa da Moana assim, você precisa da Moana assim, você precisa da Moana de costas. Por quê? Muitas vezes, um traço específico naquele personagem... Boa noite, Daisy! Que alegria você por aqui, seja bem-vinda. A gente tá falando sobre processo de criação de bolo. A Daisy também cria bolos incríveis, então... mandem suas perguntas aí, quem sabe ela também responde alguma coisinha pra gente. Bom... Então, o personagem, muitas vezes um traço muito importante do rosto desse personagem
é um traço que você não identifica de frente. Muitas vezes você vai precisar olhar ele de lado ou de costa. Então, uma dica preciosa que eu uso na hora de projetar os meus bolos. Eu uso sites de impressão 3D. Quem aí não sabe já deve ter ouvido falar alguma coisa de impressão 3D. É uma impressora que imprime realmente peças em 3D, em terceira dimensão, não ali um desenho que nem sai na impressora comum, ele sai uma peça pronta, uma escultura. Então, as impressoras 3D, elas exigem um projeto que foi modelado em 3D. Existem sites que vendem projetos 3D de tudo que você imaginar, desde uma banana até o Superman. É muito carro, é assim. Então é só você procurar sites de impressão 3D ou de modelos 3D e procura lá Moana, tá? E aí você vai ver vários modelos. Como são modelos feitos por fãs, né? Não são modelos oficiais, muitas vezes. Alguns modelos não vão se parecer com o real. Então, cabe a gente dar uma olhada ali na pesquisa. Esse parece bastante com o real, esse tá totalmente diferente. E você vai buscar aquele que mais se aproxima do real. Lembrando que existem vários sites. Às vezes você não achou num site, tenta em outro. Tá? Então, qual que é a sacada? O site de impressão 3D, você consegue mexer com o mouse esse personagem 360 graus. Ou, sei lá, de ponta cabeça, no avesso, dá pra você ver todos os lados. Então, se você precisa de um ângulo reto, você tira o ângulo reto. Aí você vira o personagem no mouse e você tira um ângulo dele de lado. Aí você vira e tira um ângulo de costas. Aí você vira e tira um ângulo de cima. Aí você vira e tira um ângulo de baixo. Printa a tela, né? Tira uma fotinha ali da tela e imprime. Você vai ter uma peça do mesmo tamanho, em vários ângulos diferentes, aonde você vai conseguir retirar as medidas, ver todos os traços, os desenhos importantes ali na hora de você criar o seu personagem. Então, imagina que incrível, né? Você poder ver o seu personagem em todos os ângulos. Você não precisa depender da cena ali do filme, né? Então, é claro que às vezes pode ser que você não ache, mas olha, eu acho bem difícil a gente não achar os modelos 3D, porque hoje em dia tem tudo. E assim, é claro que se o projeto for um projeto grande, que você precise, eu já fiz uma vez uma Porsche, e era um modelo bem específico da Porsche, no ano X, o modelo X, a edição especial X. Foi difícil achar o modelo, né? Mas eu achei. Teve um outro que eu também tava com dificuldade de achar. Eu achei um parecido que eles só permitiam ali dois ângulos no gratuito, e você tinha que comprar o pacote e abrir no programa que faz a projeção 3D para você enxergar todos os cantos. Como a gente não vai imprimir 3D, a gente não precisa, a gente só precisa olhar essas fotos no site para nossa referência. Aí, mas é claro, se você tiver um projeto que realmente precisa, uma coisa grande, que você realmente quer ter milimetricamente os detalhes, você sabe que aquele projeto 3D tá completo, tem tudo que você precisa, às vezes vale a pena investir e você abrir, né, você comprar aquele projeto. Nem sempre é tão caro, muitas vezes é bem acessível, mas costuma só naquelas primeiras imagens que eles mostram de tipo um mostruário, sabe? Do site, você consegue tirar as imagens que você precisa para tirar os seus moldes. Então, isso é assim, isso eu aprendi com a Thaís, que também faz bolos maravilhosos de bolos de escultura e estruturas. Ela é maravilhosa e ela me ensinou essa dica que eu acho preciosíssima. Então eu tô compartilhando com vocês, porque realmente vale muito a pena, ajuda muito no nosso trabalho de criação. Então, a partir daí, né, depois que você tem todo o projeto desenhado, depois que você tem todo... Boa noite, Lia, tudo bem? Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui, viu? Então, depois que você tem todo o seu projeto pronto, já definiu as medidas,
já pegou todos os ângulos da imagem que você puder. O que eu faço? Eu pego a imagem mais, assim, fiel daquilo que eu tô fazendo, tá? Imagina lá, eu pego a cena da Moana segurando a concha, com o mar, as árvores, o fundo, tal. Tem um site da Adobe, um site dentro dos sites da Adobe. Adobe é aquela marca que é responsável pelo Photoshop e por outros softwares de edição de imagem, vídeo. A Adobe, ela tem uma ferramenta gratuita que você consegue utilizar, que ela gera paleta de cor. O que é uma paleta de cor? Normalmente o pessoal usa muito em casamento isso, né? Você escolhe uma combinação de cores que combinam bem, que tem harmonia entre si. Você guarda aquela paleta e todos os detalhes que você for trabalhar naquele bolo, você usa cores daquela paleta. Não só no bolo, isso serve para arquitetura, decoração de interiores, festas e tudo mais. A paleta é um guia, né? Isso evita que a gente, sei lá, use um amarelo com verde limão, um rosa chá com marrom chocolate, sei lá. Uma combinação que às vezes dá certo, às vezes não. É uma combinação que você vai pré-determinar para trabalhar com todos os detalhes em cima daquilo. Porém, às vezes a gente não consegue de cara assim sacar todas as cores principais daquela imagem. Então, nesse site da Premiere, você consegue colocar uma imagem e ele te dá as paletas de cores pronta. E aí, você sabe que aquela imagem, a essência dela, as principais cores daquela imagem são aquelas. E aí você tira uma fotinha e trabalha. Então, quando você for colorir sua pasta para fazer um acabamento, um desenho, uma pintura, para complementar o seu bolo esculpido, para complementar aquela modelagem que você fez, você vai lá e vai recorrer a essa paleta para harmonizar. Gente, isso dá um efeito tão diferente no bolo, vocês não conseguem imaginar como fica diferente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no tempo, como é que a gente tá. A gente ainda tem uns 15 minutinhos aí, dá pra gente conversar mais. Então a paleta de cores, pode mandando pergunta, viu pessoal, pra gente responder, pode ser sobre isso, que esse assunto a gente já tá conseguindo fechar ele bonitinho, então se tiver mais perguntas, pode perguntar aí o que quiser. Então, a paleta de cores ela vai dar um guia assim muito bom pra gente. E a gente pode definir as nossas paletas. Filmes famosos como Frozen, às vezes até a Moana, Mickey e Minnie, enfim. Se você procurar paleta de cores Frozen, você vai achar algumas, né? A paleta do filme 1 é um pouquinho diferente da paleta do filme 2, né? Algumas coisas mudam, mas em último caso, para você não depender aí de paleta que outras pessoas criaram, seleciona aquela imagem que seu cliente mandou com o maior carinho, aquela que representa real o projeto que você está fazendo e joga no site que ele vai te dar a paleta prontinha para você trabalhar em cima, utilizar as cores e aí é só ser feliz, porque a verdade é que a segunda parte mais gostosa de fazer o processo de criação do bolo é a execução desse processo. Então, criar os detalhes na mão, às vezes sentir o que tá diferente, o que você quer fazer para complementar. É aquela hora que você deixa a criatividade fluir, onde o seu olhar começa a se acostumar e se naturalizar com todos aqueles recursos e aos poucos você vai ser natural. Não é uma coisa que vem com a gente, tá? Quando a gente fala assim, parece um negócio tipo, nossa, ela tem o dom, aí o negócio vem e sai. Não é bem assim não, a gente estuda, a gente treina e aos poucos o nosso olhar e o nosso cérebro fica treinado para enxergar esses detalhes, vai ficando natural. Aos poucos você vai olhar, é que nem quando a gente dirige, né? Eu era uma dessas pessoas, a primeira vez que eu entrei dentro de um carro para dirigir, eu falei assim, eu nunca vou conseguir dirigir um negócio desse direito. Né? Era muita coisa para pensar ao mesmo tempo. Era pé aqui, que não podia aqui, que tinha que olhar aqui, ali, era muita coisa. Então eu achava que eu nunca seria capaz de fazer aquilo.
E de repente, depois de muito treino, aos poucos o nosso cérebro automatiza algumas coisas. Então, conforme você for treinando e treinando para ver tudo aquilo, você vai chegar um momento que você vai enxergar esses detalhes mais naturalmente. Você vai conseguir criar de uma forma. A criatividade é um exercício. Ela não é um dom mágico, não, tá? Então é muito importante que a gente exercite. Então esse processo de criação ele ajuda muito, porque muitas vezes se você fosse pegar a ideia do cliente e fazer logo de cara essa ideia, talvez na hora que ficasse pronto você ia falar, nossa, mas tem alguma coisa errada, né? Quando você projeta, quando você conversa, você vai lá desde o início imaginando aquelas ideias e vendo se combina, e vendo se faz sentido, se as cores ficam harmônicas, se o desenho tá legal, e dá tempo de você mudar antes de chegar na parte de executar. E a hora que executar, mesmo se alguma coisa ficar fora um pouco ali, é só mudar que ainda dá tempo. Mais uma dica, uma das ferramentas que eu mais gosto para pesquisa de bolos é o Pinterest. Eu basicamente só uso ele. O Google Imagens é uma ferramenta de busca de imagens que às vezes não é tão boa, né? Às vezes ela te joga ali para umas coisas que não tem muito sentido. O algoritmo, o estilo ali de pesquisa do Pinterest é mágico. E eu te digo que mexer no Pinterest exercita o cérebro e a criatividade de um jeito que você não imagina. Baixa esse aplicativo se você não tiver. Se você não tiver como baixar no celular, dá uma entrada no site e você vai ver. Quando você olha uma ideia que você gosta, você clica nela. De alguma forma, parece que eles entram dentro da sua cabeça e entendem o que você quer e eles te jogam mais pelo menos umas 5 imagens que é grande chance de ser o que você está procurando. Cada uma que você clica mostrando que, eu gostei dessa, quero ver essa, gostei dessa, quero ver essa, ele vai pegando todo aquele histórico do que você foi gostando e do que você foi salvando, que chega uma hora que você abre, você tem uma overdose de coisa linda na sua página inicial, porque ele vai te dar várias opções de coisas que você tem procurado nos últimos dias e que normalmente tem vários itens do que você estava procurando. Então, quando eu tenho uma ideia, né, quando eu vou projetar um bolo, eu penso lá, tema, sei lá, tropical. Eu procuro tema tropical, festa tropical, roupa tropical, imagens tropicais, praias tropicais. Por incrível que pareça, não procurar por bolo, procurar sim por temas relacionados àquele tema central, me traz muito mais conteúdo do que se eu procurasse bolo com tema tropical. E aí eu vou salvando, e conforme eu vou salvando ele vai me jogando mais um monte de coisa. E é dessa forma que eu crio as minhas peças que eu levo para concurso, normalmente. Até mesmo a peça que eu fiz com o meu rosto estampado, eu fiz ela baseado o layout, a pose, as cores, com pesquisas que eu fiz no Pinterest. Então eu faço uma pasta, coloco o nome do projeto que eu tô fazendo e começo a pesquisar. Aos poucos ele mesmo vai me trazendo. É visual, é completamente visual. Você vai treinando o olhar e ele vai treinando com o que você gosta. Ele te ajuda e você ajuda ele. É assim, incrível. Então, se você não conhece, experimenta usar, que é assim uma maravilha para criar peças, principalmente os bolos e esses bolos diferentes. Então, quando eu vou criar um rosto, eu procuro imagens de pessoas, fotos, desenhos de pessoas naquela posição. E aí, quando eu olho uma imagem, eu clico nela, eu clico na mais parecida com ela e clico na outra bem parecida com ela. Aos poucos, ele vai me trazendo tudo que é relacionado àquilo. E aí, você tem uma pasta cheia de referências que você vai conseguir conter ali pra fazer o seu projeto. Conta alguma história que é legal que aconteceu com você na entrega de um trabalho. Uau! Nossa, foram tantas. Assim de cabeça, eu consigo lembrar eu entreguei um bolo para um aniversário de 1 ano de uma criança
de uma menininha, um tema de sereia. E quando eu coloquei o bolo na mesa e que levaram ela pra ver, ela gritava, ficava assim toda maravilhada e batia palma e estendia a mão assim pro bolo. Ela não falava, mas ela tava expressando de uma forma tão genuína que ela tava feliz com aquilo, que era assim, foi gratificante, assim, sabe? Foi um negócio que mexe com o coração, porque a criança não tava fingindo, ela realmente ficou feliz com o que ela viu, ela realmente se atraiu com todas aquelas cores, o formato, fez ela feliz de alguma forma. Essa é uma das que eu lembro. Nossa, falando assim, foge as histórias, mas eu já tive bolos que eu fiz para colecionadores, pessoas que queriam muito uma réplica de determinado. A Porsche que eu falei foi para uma pessoa assim. O Homem de Ferro que eu postei essa semana no feed também foi assim. São pessoas que normalmente têm assim uma paixão por aquilo e quando vê o bolo fica assim emocionado, sabe? Na hora de ver, na hora de cortar, as pessoas elas ficam assim muito chocadas, sabe? Então são histórias assim muito emocionantes, mas as mais especiais são sempre as de criança que participaram do projeto, do processo de criação, que falaram o que gostava, como queria, o jeito que queria, o formato que queria, e quando você entrega, a criança fica boquiaberta e às vezes tão chocada que você fica até em dúvida. Você fala, nossa, será que gostou ou será que não gostou? Né? Mas logo em seguida manda áudio falando que amou, que é assim, que não vai deixar ninguém cortar. Então, sempre que os processos de criação envolvem muita emoção, um projeto muito especial, eu realmente marco essas histórias como muito especiais, assim. E eu já entreguei. Eu vou pensar em mais histórias, eu vou lembrar de algumas e vou trazer nas próximas lives. Eu preciso dar uma olhada no meu portfólio, porque conforme você vai vendo as fotos, você vai lembrando das entregas, como é que foi. Mas eu acho que a primeira, essa que eu falei da criança esticando os braços pro bolo e rindo, tem uma foto dela fazendo isso. E... calopsita! Me lembrou da calopsita, verdade. Vou contar da calopsita, mas antes, no meu feed, um pouco mais pra baixo, tem foto dessa criança no colo da avó, estendendo os bracinhos pro bolo. Então a foto desse momento é muito linda, muito especial, eu gosto muito dela tá lá. A calopsita. Essa cliente, a filha dela tinha uma calopsita de estimação e ela amava esse bichinho assim, mais que tudo, assim, não tinha nada que ela gostasse mais do que aquilo. E ela queria um bolo que fosse com o tema Jardim das Fadas, Jardim Encantado. Deixa eu só dar uma olhada no horário aqui, ainda tem um tempinho. E ela queria que tivesse esse calopsita no bolo. Basicamente todo o resto podia ser só enfeite. O que era a estrela do bolo era a calopsita. Só que a criança não sabia que ia ter uma calopsita no bolo. E aí eu fui entregar esse bolo, montei o bolo. E aí a criança se aproximou da mesa, olhou um docinho, sorriu, olhou, ai que bonito, que gostoso. A hora que ela olhou pro bolo, ela fez... Se não me engano era Charlie o nome do calopsita. Ela, o Charlie! E ela ficava repetindo e pulando de um lado pro outro e cutucando as pessoas pra mostrar, pra olhar o bolo. Olha, o Charlie tá no bolo, o Charlie! E aí ela ficou naquela loucura, naquela animação. E foi assim, emocionante ver que pra ela aquilo trouxe um negócio tão especial que não tinha explicação. E esse ano a mãe dela entrou em contato comigo de novo e pediu um bolo.
E o Charlie, infelizmente, já tinha falecido, mas ela tinha outra calopsita igualzinho o Charlie, e ela mandou a foto e pediu que eu fizesse outro bolo com a calopsita. Esse eu não participei da entrega devido à pandemia, mas eu fiquei sabendo que ela gostou muito, que ela ficou muito feliz, então é bem legal esse tipo de história. Então, tenho várias histórias desse tipo, e eu tenho algumas histórias onde eu já levei coisinhas para crianças, mas eram em projetos sociais, né? Onde a gente levava de alguma forma aquela magia da confeitaria, mas não eram clientes, eram pessoas especiais em momentos, em eventos especiais que também marcaram muito a história, assim. Mas eu acho que todas as entregas que houve de alguma forma envolvido, que não era simplesmente faz um bolinho daquele tema lá que ele gosta. Todos os bolos que envolviam uma história ou que eram muito importantes para a pessoa, que a pessoa sonhou muito com aquilo, envolviam uma entrega especial. A pessoa com o coração cheio de alegria, comemorando, e às vezes eram bolos até bem simples, mas eu acredito que quem trabalha com confeitaria trabalha por amor. Eu acho que quem aqui que está me assistindo que trabalha com confeitaria vai sentir isso. A gente trabalha com amor, a gente trabalha realizando sonhos. Então quando a gente realiza sonhos é muito especial, é muito gostoso, assim, é uma coisa que não tem o que falar. Então, independente se o trabalho é grande, é pequeno, se o projeto é caro ou barato, se tem muitos enfeites ou poucos enfeites, quando a gente trabalha com a emoção das pessoas, é muito especial, né? E também já tive muito bolo com pedido pela memória afetiva do paladar, assim, eu tô com saudade de comer um bolo que era assim, 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 que só tal pessoa fazia e eu nunca mais pude ver ela e eu não me lembro como é. Então, a pessoa pede, fala, queria algo assim, você consegue fazer? E aí você faz e você atinge o coração da pessoa através do amor pela confeitaria, é muito especial. Então, basicamente é isso. Então, concluindo aí a nossa live, deixa eu ver, já tá no horário. Concluindo a nossa live sobre o processo de criação de um bolo. Então, como vocês puderam conferir, quem chegou agora mais no final, eu vou deixar essa live gravada, vocês podem assistir o início. A gente falou todo o processo de criação, desde a conversa do cliente, como é que a gente extrai do cliente as informações sobre o que ele quer, como é que a gente bota isso no papel, como é que a gente projeta, como é que a gente pesquisa, quais as ferramentas mais indicadas pra gente fazer essa pesquisa. Então, eu imagino que se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me mandar, eu posso responder. Eu vou deixar uma caixinha aqui no final, nos stories, para quem tiver dúvidas e talvez não quis perguntar aqui, não quer se identificar, não tem problema. Eu adorei estar aqui mais uma terça-feira que vem a gente faz outra live com um tema bem legal. Se vocês tiverem sugestões de temas, eu tenho uma listinha com algumas ideias, mas se vocês tiverem alguma coisa que vocês querem muito saber sobre bolos esculpidos, bolos artísticos, entre em contato, manda lá a sua ideia e a gente vai falar sobre. É sempre um prazer estar aqui com vocês, passar aí a minha experiência de profissão. Agradeço todos que ficaram até aqui assistindo, obrigada pela companhia e até terça. Beijo pra vocês.